Enxertos de Luz, obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Nossa proposta é extrair os trechos principais da obra sem fazer qualquer comentário pessoal. Antecipações doutrinárias. A nebulosa de Swedenborg. O Espiritismo é parte de uma verdadeira galáxia que se estende pelo infinito, a partir dos mundos inferiores até os mais elevados. Somos forçados a procurar o foco mais próximo da sua elaboração. Esse foco, segundo entendeu Conan Doyle, é a doutrina de Emanuel Swedenborg. Do ponto de vista doutrinário, encontramos também os batedores ou preparadores do terreno. O primeiro deles, que realmente se abalança a elaborar uma doutrina, estribado em sua fabulosa cultura e sua poderosa inteligência, é Swedenborg. Conan Doyle o chama de pai do nosso novo conhecimento dos fenômenos sobrenaturais. Tendo sido um dos homens mais cultos da sua época, dotado de grande inteligência e de mediunidade polimorfa, esse vidente sueco antecipou de maneira confusa a elaboração da doutrina dos espíritos. Ao contrário de Kardec, que começou pela observação científica dos fenômenos mediúnicos, Swedenborg se inicia como um antigo profeta, recebendo uma revelação divina. Ele mesmo o descreveu com as seguintes palavras: uma noite, o mundo dos espíritos, céu e inferno se abriu para mim, e nele encontrei várias pessoas conhecidas em diferentes condições. Desde então, o Senhor abria diariamente os olhos de meu espírito para que eu visse, em perfeito estado de vigília, o que se passava no outro mundo e pudesse conversar em plena consciência com os anjos e os espíritos. A atitude profética de Swedenborg é indiscutível. Diante dos fenômenos, esse homem extraordinário, dotado de vastos conhecimentos em física, química, astronomia, zoologia, anatomia, metalurgia e economia, além de outros ramos das ciências pelos quais se interessava, não se coloca em posição de crítica e observação, mas de passiva aceitação. Considera-se eleito para uma missão espiritual, senhor de uma revelação pessoal e, portanto, incumbido como Moisés ou Maomé de ensinar enfática e dogmaticamente o que lhe era revelado. Atitude completamente diversa da assumida por Kardec, que não se julgava um profeta, mas um pesquisador, um rigoroso observador dos fatos, dos quais devia racionalmente deduzir a necessária interpretação. Swedenborg via o mundo espiritual, conversava com os espíritos, recebia instruções diretas e, por isso, se julgava capaz de tudo explicar sem maiores preocupações. Tornou-se um místico, distanciado da experiência científica a que se dedicava anteriormente. O que faz Swedenborg um precursor doutrinário do espiritismo é sua posição em face do mundo espiritual, que ele considera de maneira quase positiva. Após a morte, os homens vão para esse mundo e não são julgados por tribunais, mas por uma lei que determina as condições em que passarão a viver em planos superiores ou inferiores, nas diferentes esferas da espiritualidade. Anjos e demônios nada mais eram para ele do que seres humanos desencarnados em diferentes fases de evolução. Suas descrições do mundo espiritual assemelham-se bastante às que encontramos nas comunicações dadas a Kardec ou recebidas atualmente pelos nossos médiuns. O inferno
não era lugar de castigo eterno, mas plano inferior, de que os espíritos podiam subir para os mais elevados, purificando-se. A Terra, um mundo de depuração espiritual. Uma importante lição devemos tirar, entretanto, da vida e da obra de Swedenborg, a de que o Espiritismo está certo ao condenar a formulação de teorias pessoais pelos videntes e encarecer a necessidade da metodologia científica para a verificação da verdade espiritual. Restos de nebulosa. O que faz do espiritualismo uma galáxia de nebulosas é a sua própria origem, as condições históricas do seu aparecimento e desenvolvimento. Do homem primitivo ao homem civilizado, há toda uma gradação intelectual, moral e psíquica, assinalando sucessivos aumentos de capacidade de compreensão do espírito humano. As doutrinas espiritualistas, indispensáveis à evolução espiritual e formando mesmo parte dessa evolução, apresentam as características dos diversos períodos em que surgiram. Quanto mais próximas do mundo primitivo, mais confusas, carregadas de animismo, fetichismo e magia. Quanto mais aproximadas do mundo civilizado, avançando para o horizonte espiritual, mais racionalizadas, com disciplinação racional dos próprios resíduos mágicos. O Espiritismo representa o momento em que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão. Define-se num esquema cartesiano de ideias claras e distintas. Kardec explica em A Gênese que o Espiritismo tem, por objeto especial, o conhecimento das leis do princípio espiritual. E acrescenta: como meio de elaboração, o Espiritismo se utiliza, como as ciências positivas, do método experimental. Essa atitude permitiu-lhe, ainda segundo expressões do codificador, enfrentar o materialismo no seu próprio terreno e com as suas mesmas armas. Foi, portanto, o Espiritismo, como doutrina moderna e de espírito eminentemente científico, o processo de restauração do prestígio perdido do espiritualismo diante do avanço das ciências. Muitos adeptos se deixam empolgar pelos restos de nebulosa que ainda procuram empanar o brilho da doutrina através de comunicações mediúnicas de teor profético, muitas vezes tipicamente apocalíptico, que surgem a todo instante no movimento doutrinário. O precursor americano. A obra do médium norte-americano Andrew Jackson Davis. Davis foi o continuador de Swedenborg e o precursor americano do espiritismo. Em relação ao tempo, Swedenborg desenvolve seus poderes mediúnicos em abril de 1744 e Davis em março de 1844. De um a outro, saltamos exatamente de meados do século XVIII a meados do XIX. Na tarde de 6 de março de 1844, Davis é arrebatado em estado de transe mediúnico para as montanhas de Catskill, para receber instruções espirituais. Quem são os instrutores? Um deles é Galeno, o médico grego, e o outro é Swedenborg. No futuro, vai ligar-se com as irmãs Fox e Kardec. Davis é um elo, jamais um caso isolado, pois a humanidade é una,
e a fase das revelações parciais já ficou muito para trás. Num dos seus livros, intitulado Princípios da Natureza, ele prevê o aparecimento do Espiritismo como doutrina e prática mediúnica. Depois de acentuar que as comunicações espirituais se generalizarão, declara: não decorrerá muito tempo para que essa verdade seja demonstrada de maneira viva, e o mundo saudará alegremente o alvorecer dessa era, enquanto o íntimo dos homens se abrirá para estabelecer a comunicação espiritual como a desfrutam os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno. A posição de Davis se esclarece por si mesma. É o próprio Davis quem se coloca no limiar daquilo que podemos chamar a era espírita, ou, dentro da terminologia que adotamos, o horizonte espiritual. Ele não se arroga o título de Messias, mas reconhece, pelo contrário, a sua condição de instrumento mediúnico a serviço de espíritos superiores que o dirigem e esclarecem. A revelação de outra face da vida e do mundo, que não é sobrenatural, mas natural, pois também faz parte da natureza, essa revelação se completa em Kardec, mas teve início em Swedenborg e desenvolveu-se amplamente com Jackson Davis. Das antecipações às correlações. A revelação do mundo espiritual, em seu verdadeiro sentido, ou seja, como o outro lado da vida ou a outra face da natureza, só poderia ser feita, como demonstrou Kardec em A Gênese, depois do desenvolvimento científico. Antes que o homem assumisse o que se pode chamar uma atitude científica diante da natureza, o mundo espiritual só poderia ser encarado como algo misterioso e, portanto, sobrenatural. Da ciência de Swedenborg, ainda cercada de grandes zonas de mistério, o mundo teria de avançar mais de um século para atingir o clima científico necessário ao advento do Espiritismo. A alegoria moderna de Catskill assemelha-se, portanto, em sua significação espiritual e em suas consequências históricas, à alegoria evangélica do Tabor. Ambas anunciam de maneira semelhante, mas cada qual em sua época e através de seus elementos próprios, o advento de dois novos mundos, o cristão e o espírita. E assim como o mundo cristão era um prolongamento do judaico, o mundo espírita é a continuidade natural e necessária do cristão, em cujos princípios se fundamenta. Daí a sequência das 3 revelações fundamentais a que se refere Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. As antecipações religiosas e filosóficas do Espiritismo se estendem ao longo de todo o passado humano. Kardec referiu-se a Sócrates e Platão como uma poderosa fonte histórica de que podia servir-se para reforçar a sua afirmação de que o Espiritismo provém da mais remota antiguidade. De outras vezes, porém, como vemos no Livro dos Espíritos, em artigos publicados na Revista Espírita e em vários trechos de outros livros da codificação, Kardec lembra as ligações do Espiritismo com os mistérios mitológicos dos gregos, as religiões do Egito e da Índia, e particularmente com o druidismo celta nas Gálias. Por toda parte, em todas as épocas, como acentua o codificador, encontramos as marcas do Espiritismo. Mas essas marcas, esses sinais ou esses traços, só começam a reunir-se sob poderoso impulso mediúnico, com a finalidade clara de constituírem uma nova doutrina,
com as características precisas de uma nova revelação a partir de Swedenborg, para através de Davis se definirem melhor até a sua completa e decisiva formulação na obra de Kardec. As antecipações filosóficas mais recentes estão, sem dúvida, no cartesianismo. O problema dos sonhos de Descartes, da sua inspiração pelo espírito da verdade, da sua tentativa de criar a ciência admirável a que nos referiremos mais tarde, exige pesquisa que ainda não puderam ser realizadas no meio espírita, dada a exiguidade de tempo no movimento que tem apenas 100 anos. Podemos entrar também no das correlações, encontrando nos filósofos contemporâneos, entre os quais se destacam, ao que nos parece, Henri Bergson, Octave Hamelin, Louis Lavelle, Samuel Alexander, Nicolai Hartmann, todo o campo do existencialismo, inclusive o próprio Sartre, possibilidades imensas de comparação e mesmo de ampliação das investigações espíritas em diversas direções. Somente esse trabalho, a ser realizado, poderá mostrar de maneira decisiva as poderosas correlações que fazem do Espiritismo, como o assinalaram Kardec, Leon Denis e Oliver Lodge, uma síntese histórica e conceptual do conhecimento, destinada a reformar o mundo.